Olá, meus amados irmãos, mais uma vez aqui para darmos continuidade à nossa série de estudos. E eu quero agradecer a Deus pela oportunidade que temos de estudar a sua palavra e transmiti-la a todos aqueles que nos acompanham, que têm assistido essa nossa série de estudo bíblico com a nossa revista Nossa Fé. E à luz desse tema, a batalha espiritual continua. Para aqueles que estão chegando aí ou que estão assistindo esse estudo pela primeira vez, essa série de estudos ela está disponível na página do YouTube e do Facebook da nossa igreja, Igreja Presbiteriana Esmirna de Guarulhos. Então, é só você procurar e acessar aí a página da Igreja Presbiteriana Esmirna de Guarulhos, no YouTube e no Facebook, e você terá acesso a todos os vídeos dessa série de estudos, de todas as programações, sermões e outros estudos que tivemos na nossa igreja. Então eu convido a todos a acompanharem conosco esse estudo, essa série, e depois reverem lá nesses canais os estudos anteriores para tomarem aí e acompanharem desde o início toda esta série. Então, sejam todos muito bem-vindos. Quero saudá-los com a graça e com a paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, a Igreja Presbiteriana Esmirna, a equipe e a família Futsalva e a todos que acessarão a nossa página aí do Facebook e do YouTube. Tá bom? Muito bem-vindos. Vamos então continuar essa série de estudos. Hoje nós falaremos sobre o estudo de número 7. Trataremos então sobre batalha espiritual e resistência. Esse é o nosso estudo de número 7, o texto base se encontra em 1 Timóteo, capítulo 1, versos 18 a 20. 1 Timóteo, capítulo 1, 18 a 20. Batalha espiritual e resistência. Vamos orar então e para a nossa introdução. Oremos. Senhor, muito obrigado por essa série de estudos que tem nos abençoado, tem edificado o teu povo, sobre este tema que é tão importante para a tua igreja, o tema de batalha espiritual. Quando tratamos dessas questões, é uma questão delicada, uma questão que nós temos que ter muito cuidado, Deus, para não transgredir a tua palavra. Estamos num campo em que não temos muita familiaridade e precisamos entender como agir nessas questões espirituais, sobretudo contra as investidas de Satanás, contra as hostes espirituais do mal, contra as tentações malignas, quanto à possessão demoníaca, todas essas coisas, ó Deus, opressão espiritual. E nós precisamos estar instruídos pela tua palavra para sabermos reagir biblicamente à luz da tua palavra quando enfrentarmos situações de batalha espiritual. Nesse campo tenebroso do nosso inimigo, onde ele age realmente e tenazmente nos assedia. E a tua palavra diz que a nossa luta não é contra carne e sangue, mas sim contra os principados e potestades, contra os poderes espirituais do mal que habitam nas regiões celestes. O mundo jaz no maligno. Então nós temos que, à luz da tua palavra, sabermos como enfrentar este mal, como enfrentarmos as ciladas de Satanás e as suas investidas e o poder satânico que há no mundo. Então nos ajude, ó Pai, pela tua palavra a sermos orientados e enfrentarmos de acordo com a instrução do Senhor, porque o poder vem de ti e da forma como deve ser buscado é a orientação que procuramos na tua palavra. Nos ajude, nos dê graça para aprendermos sobre como resistir na batalha espiritual. Em nome de Jesus, nos acompanhe, nos oriente, a Deus
nos dê a tua direção e iluminação pelo teu Santo Espírito. É a nossa oração em nome de Jesus. Amém. Ok, irmãos, vamos aqui então para a nossa leitura do texto base, 1 Timóteo, capítulo 1, versos 18 a 20, e depois para a nossa introdução. Abra sua Bíblia, acompanhe comigo. 1 Timóteo, capítulo 1, 18 a 20, que trata sobre o bom combate. Paulo aqui está orientando o jovem pastor Timóteo. E como bom orientador deste jovem pastor, Paulo diz para Timóteo: este é o dever de que te encarrego, ó filho Timóteo, segundo as profecias de que antecipadamente foste objeto. Combate, firmado nelas, o bom combate, mantendo fé e boa consciência, porquanto alguns, tendo rejeitado a boa consciência, vieram a naufragar na fé. E dentre esses se contam Himeneu e Alexandre, os quais entreguei a Satanás para serem castigados, a fim de não mais blasfemarem. Então, a orientação de Paulo para Timóteo é: combate firmado nelas. Firmado em quem? Nas profecias de qual ele foi antecipadamente objeto, ele foi orientado, né? E cumprimento das profecias. Combate firmado nas profecias, o bom combate, mantendo fé e boa consciência. Não faça como alguns, né, que se desviaram da boa consciência e vieram a naufragar na fé. Conforme aí os dois casos citados, Himeneu e Alexandre. Então, Paulo diz que os entregou a Satanás para serem castigados, a fim de não mais blasfemarem, ou seja, de falarem coisas que não condizem com a palavra de Deus, de deturparem a palavra de Deus, de falarem contra Deus, contra as verdades de Deus. Então é isso que nós temos que ter cuidado, fundamentado nas profecias, combatermos, firmado nelas, nas profecias, o bom combate, combate espiritual. Então vamos à batalha espiritual e resistência. Diz aí a nossa introdução. O movimento de batalha espiritual, aqueles 4 movimentos, né, que já falamos lá nas primeiras lições, então aqueles que não acompanharam, voltem, assistam os vídeos anteriores que falamos sobre os 4 movimentos que existem de batalha espiritual. Então vai dizer aqui que o movimento de batalha espiritual ensina estratégias pelas quais seus adeptos devem enfrentar o diabo e os demônios. Essas estratégias são amarrar, anular, mapear território, declarar vitória, lançar no abismo e outras semelhantes. Nada disso é bíblico. Mas o que a Escritura realmente ensina a esse respeito? Como a igreja deve resistir ao diabo? Isso é o que veremos nesta lição. Então, ou seja, esses movimentos que pregam que nós devemos amarrar, devemos anular, devemos expulsar, declarar vitória, mapear território onde chegamos para evangelizar, fazer mapeamento espiritual do território, coisas semelhantes a essa, isso não é bíblico. Não é bíblico. Mas o que a Escritura então realmente ensina? Vamos aqui para observarmos o que a Escritura realmente ensina. Bom, então primeiro, sobre armas espirituais. Quais são as armas espirituais ensinadas pela palavra de Deus? Em Efésios 6, a figura que Paulo descreve é a de um soldado guardando o terreno já conquistado. Nessa passagem, ele exorta a igreja várias vezes a resistir e ficar firme. Efésios capítulo 6, versos 11, 13 e 14.
É claro que a igreja deve avançar em áreas onde o evangelho ainda não foi anunciado, mas em Efésios 6, Paulo descreve a igreja em sua posição de vitória, defendendo o território já conquistado em Cristo. Ao usar a metáfora de um soldado em combate para descrever o conflito entre a igreja e as hostes malignas, Paulo determina aos crentes que tomem toda a armadura de Deus para poderem resistir. Efésios 6, de 13 a 18, que nós já estudamos, nós já lemos essa passagem. Revestivos de toda a armadura de Deus, do capacete da salvação, da couraça da justiça, da espada da fé, em todas essas linguagens aí, essas figuras de linguagem, essas metáforas, né, utilizadas pelo apóstolo Paulo, elas nada mais são do que linguagens para dizer que nós, sim, estamos em guerra, estamos numa luta, numa batalha espiritual, e o que nós temos que usar? Qual roupa? Como que nós devemos estar preparados? Como um soldado vai para a guerra? Preparado, né? Capacete, couraça, espada, né? E isso nada mais é, conforme a gente observa na sequência do texto que Paulo está dizendo, é estarmos revestidos espiritualmente, estarmos em Deus, fortalecidos em Deus e na sua palavra. Usarmos a espada é a palavra de Deus para enfrentarmos, né? Bom, em 2 Coríntios, capítulo 10, versos 3 e 4, Paulo faz menção à natureza dessas armas. Ele diz que, embora andando na carne, não militamos segundo a carne, porque as armas da nossa milícia não são carnais, e sim poderosas em Deus, para destruir fortalezas, anulando nós sofismas, para podermos resistir diante das hostes espirituais do mal. Precisamos dessas armas vinda do alto. Nada mais nos valerá. Muitos círculos evangélicos precisam repensar urgentemente sua estratégia de usar armas carnais na batalha espiritual. Uma análise atenciosa de Efésios 6, de 14 a 18, mostrará que todas as armas espirituais mencionadas por Paulo têm um ponto em comum. Todas estão ligadas ao Evangelho de Cristo. Justiça, verdade, paz, fé, salvação, palavra de Deus. A igreja não fabrica essas armas, elas vêm de Deus. Nenhuma delas é resultado de piedade, bondade, fervor ou mérito, mas da graça de Deus. A razão para isso é simples. Quando o diabo ataca o cristão, seu objetivo principal não é atacar suas finanças, sua saúde, seu casamento ou seu emprego. É claro que ele poderá atacar isso também, como parte de seu esforço de causar o maior dano possível. Mas seu objetivo principal é abalar sua fé em Cristo, confundi-lo a ponto de neutralizá-lo com suas acusações. Se o diabo conseguir abalar a confiança do cristão em Deus, terá conseguido seu objetivo. Tudo mais é secundário para ele. Um cristão pode, assim como Jó, sofrer grandes danos em todas as áreas da sua vida e permanecer firme em Cristo. Se isso acontecer, o diabo terá fracassado em seus ataques. As únicas armas que realmente protegem o cristão do verdadeiro propósito dos ataques de Satanás são a justiça de Cristo, a verdade do Evangelho, a salvação eterna e a palavra de Deus empenhadas com fé, como um escudo. Se o objetivo primordial de Satanás fosse causar pobreza, doenças, problemas políticos e injustiças sociais, não precisaríamos das armas que Paulo descreve aqui.
No entanto, se a verdadeira guerra é sobre o destino eterno das pessoas, essas armas são eficazes e fazem sentido perfeito. Muitos cristãos, por terem se equivocado com as verdadeiras intenções de Satanás, estão se preocupando com o que é secundário para o diabo, esquecendo-se de seu propósito principal. Irmãos, esse primeiro ponto é extremamente importante. As armas que temos, como devemos usá-las e, sobretudo, qual é a estratégia de Satanás sobre as quais nós devemos estar atentos. As estratégias de Satanás, tudo que ele faz, tudo que ele usa, todas as artimanhas do diabo têm um só objetivo, uma só finalidade: desvirtuar a sua fé, enfraquecer a sua fé, a nossa fé, a fé dos cristãos, a fé dos filhos de Deus no seu Deus. Este é o único propósito, esse é o único objetivo de Satanás. Todo o resto é apenas secundário, ele usa para ajudar nesse propósito. Ele quer enfraquecer a nossa fé. Ele quer que nós deixemos de acreditar em Deus, que nós deixemos de confiar em Deus. O diabo, o único propósito dele é que o mundo seja ateu, que o mundo não creia que Deus existe. Este é o propósito único de Satanás. E para que isso ocorra, ele vai atacar quem? Ele vai atacar quem crê. Ele vai atacar quem prega o evangelho. Ele vai atacar o cristão. Ele vai atacar aqueles que anunciam, que falam sobre a existência de um único e soberano Deus. Então, quando Paulo fala nossa luta, ele está falando da nossa quem? A luta da igreja. A luta dos cristãos. Não é contra a carne ou sangue, mas sim contra os principados e potestades, contra os poderes espirituais do mal que habitam a região celeste. Então eles têm um único propósito, os demônios: atacar aqueles que pregam a Cristo, acusá-los dos seus pecados para enfraquecer a sua fé, desvirtuá-los da crença, da fé em Deus. Esfriar a sua vida espiritual, te atrair com o mundo, com a tua própria fraqueza, com a tua própria cobiça, com a tua carne, e ele usar essas coisas para poder enfraquecer a tua fé, de forma que a tua boca se cale, que você tenha vergonha de você mesmo e que você deixe de falar de Deus para as pessoas, deixe até mesmo de crer que Deus existe. Então o propósito dele é confundir o cristão, é confundir aqueles que falam a respeito de Deus. Esse é o propósito único de Satanás, porque a fé vem pelo ouvir e pelo ouvir a palavra de Deus. Então ele vai querer te desviar de ouvir a palavra, ele vai querer te desviar de ler a palavra, ele vai querer te desviar de orar a Deus. Ele vai chamar a tua atenção para diversas coisas, para te minar, para minar a tua fé, ao ponto de você ficar tão enfraquecido que o mundo vai te atrair, as tuas cobiças irão te atrair, a tua carne falará mais forte e você aos poucos vai abandonando a tua fé em Deus. Abandonando a tua fé em Deus. Essa é a batalha espiritual que nós enfrentamos. O diabo ele quer destruir a fé. Ele quer que o mundo se torne ateu. Então, quando Paulo fala das armas, ele vai usar o quê? A palavra de Deus. Nós temos que estar firmado no Espírito, na palavra, nas coisas espirituais. Temos que estar firmado em Deus. E o poder para isso todo vem dele. Não está nos nossos méritos, não está na nossa força, não está na nossa qualidade. Nós temos que buscar em Deus a força. É por meio da fé que nós destruímos Satanás.
É por meio da fé que nós podemos enfrentar essa batalha espiritual. Segundo ponto, como usar essas armas? Nem Cristo, nem seus apóstolos nos deixaram um detalhado plano de batalha com instruções específicas. A guerra espiritual é muito mais uma questão de caráter pessoal do que de estratégias espirituais. Precisamos de um genuíno caráter cristão para enfrentar as astutas ciladas do diabo. Foi a partir dessa perspectiva que Paulo orientou Timóteo a combater o bom combate, que nós vimos aqui no nosso texto. O bom combate a que Paulo se refere aqui eram as lutas do ministério pastoral. Timóteo devia combater firmado nas profecias a seu respeito. Paulo certamente se refere à ordenação de Timóteo ao pastorado, com a imposição das mãos do próprio apóstolo e dos pastores e presbíteros de uma região, conforme 1 Timóteo 4,14, conforme 2 Timóteo 1,6 e 2,2. Timóteo devia usar o fato de haver sido ordenado como encorajamento para ficar firme no combate cristão. Paulo também o orienta a combater mantendo a fé. A palavra fé no Novo Testamento designa não somente a infalível confiança em Deus e suas promessas, as quais foram seladas em Cristo, mas também ao conjunto de verdades cristãs nas quais Timóteo devia crer. É a fé que uma vez foi dada aos santos, conforme Judas 3, o ensino apostólico, o ensino do Evangelho. Em outras palavras, Paulo orienta Timóteo a combater o bom combate, mantendo a sã doutrina, apegando-se à verdade. Ao exortar Timóteo a combater o bom combate, Paulo não lhe dá palavras mágicas de poder, nem o ensina a repreender doenças, amarrar demônios e decretar a queda de potestades satânicas, mas simplesmente a manter-se firme no ensino da palavra de Deus. Em seguida, Paulo orienta Timóteo a manter a boa consciência. Para o apóstolo, existe uma estreita relação entre a boa doutrina e a boa consciência. Ele vai mostrar isso em 1 Timóteo 1,5, 3,9 e Tito 1,9. Ter boa consciência significa ser sensível à orientação de Deus quanto ao nosso agir, que é encontrada em sua palavra. Manter a fé e a boa consciência significa viver uma vida reta, seguindo de coração os preceitos da fé. Ao dar instruções a Timóteo sobre a batalha que enfrentaria no ministério cristão, Paulo não lhe prescreve estratégias, mas recomenda-lhe duas atitudes que lhe trariam a vitória. 1. Manter a fé enraizada no ensino bíblico. 2. Ter uma vida reta e santa, na qual sua consciência não tenha de que o acusar. Em 2 Timóteo 2, 3 e 4, Paulo novamente usa a figura militar para estimular o jovem pastor a perseverar no ministério. Participa dos meus sofrimentos como bom soldado de Cristo Jesus. Nenhum soldado em serviço se envolve em negócios dessa vida, porque o seu objetivo é satisfazer àquele que o arregimentou. Mais uma vez, Paulo não prescreve uma técnica ou segredo espiritual para abrir as portas para o poder contra as hostes malignas que se opõem ao trabalho do pastor. Ele simplesmente recomenda que Timóteo não se envolva com o mundo e que viva inteiramente para satisfazer ao general divino. Na batalha espiritual, o que somos vale muito mais do que o que dizemos. Em seu ministério, Timóteo certamente encontraria pessoas cativas do diabo, aprisionadas em seus laços, como Paulo adverte em 2 Timóteo 2, 24 a 26.
A descrição que Paulo faz nesse texto é de pessoas que, no conceito do movimento de batalha espiritual, estão demonizadas. Opõem-se ao Evangelho. Verso 25. Estão presas pelos laços do diabo e foram feitas cativas por ele para cumprirem sua vontade. Verso 26. Qual é a estratégia dada por Paulo a Timóteo para lidar com essas pessoas? Timóteo devia ter consciência da atitude e do caráter necessários para lidar com pessoas assim. O servo do Senhor deve ser brando, manso, capaz de instruir e paciente. É evidente que fé e oração são necessárias, mas Paulo, aqui, enfatiza o que é necessário para um correto relacionamento com pessoas cativas pelo diabo. Instruir essas pessoas na verdade do Evangelho, não se deixando irritar por sua resistência acirrada. Pessoas realmente cativas por Satanás têm a mente confusa por todos os tipos de ensinos religiosos. É tarefa do servo de Deus instruir essas pessoas, esclarecer suas dúvidas, mostrar-lhes o caminho da verdade, pois somente a verdade liberta. João 8,32. Aguardar a intervenção da graça divina, que iluminaria a mente dessas pessoas, fazendo-as ver seus erros, concedendo-lhes arrependimento e fé. Certamente, Timóteo devia orar por essas pessoas, mas o ponto aqui é que a libertação final é obra de Deus no tempo de Deus. É instrutivo observar o que Paulo não orienta Timóteo a fazer. Na verdade, o argumento do silêncio não é conclusivo, mas quando há silêncio no momento apropriado para se dizer certas coisas, ele adquire relevância, torna-se um silêncio significativo. Se há um lugar nas cartas de Paulo onde ele poderia ensinar estratégias de libertação de demonizados, é aqui, onde ele ensina a lidar com pessoas cativas, presas pelos laços do diabo. No entanto, não há aqui nenhuma referência à expulsão de demônios, repreensão, amarração. A única estratégia ensinada por Paulo é pregar a verdade do Evangelho aos cativos do diabo. Não pode haver libertação real se nossa mente não for convencida, esclarecida e liberta pela verdade da palavra de Deus. Em 1 Pedro, capítulo 5, versos 8 e 9, o apóstolo instrui os crentes sobre como agir diante das investidas de Satanás. Vamos ler essa passagem. 1 Pedro, capítulo 5, versos 8 e 9. Agora é Pedro que instrui os crentes sobre como agir diante das investidas de Satanás. Vamos ler essa passagem. Sede sóbrios e vigilantes. O diabo, vosso adversário, anda em derredor, como leão que ruge, procurando alguém para devorar. Resisti-lhe firmes na fé, certos de que sofrimentos iguais aos vossos estão se cumprindo na vossa irmandade espalhada pelo mundo. Resistir-lhes firmes na fé. Ele escreve essa carta aos cristãos espalhados pelo império, que estavam sofrendo severas perseguições, inclusive sendo mortos por causa da sua fé. 1 Pedro 1:1, 1 Pedro 1:6, 1 Pedro 4, de 12 a 16. Nesse contexto, ele os exorta a ficarem vigilantes, pois tem um adversário muito mais terrível que o Império Romano, isto é, o diabo. Apenas uma vez nessa carta ele menciona o diabo. Ele compara o diabo a um leão faminto, esperando o momento mais propício para devorar uma delas. A orientação de Pedro é que os cristãos devem ser vigilantes, sóbrios, ou seja, não devem se descuidar um só momento
ou dar uma só brecha ao diabo. Na verdade, devem resistir ao diabo firmes na fé. Para encorajá-los, Pedro lembra-os de que os demais cristãos, pelo mundo afora, sofrem o mesmo tipo de tribulação e que Deus os haverá de proteger após algum tempo de provação. O que Pedro ensina a igreja a fazer diante dos ataques malignos é resistir ao diabo, acusador, e às suas acusações. Não pode haver dúvida de que essa resistência é dizer não às tentações do diabo, apegando-se às verdades do Evangelho, às promessas de Deus e firmando-se numa vida santa, rejeitando as ofertas e tentações do diabo. Assim como Paulo, Pedro não prescreve o uso de quaisquer palavras ou chavões poderosos para anular as tentações e neutralizar os planos do diabo e dos demônios. O mesmo ensino encontramos em Tiago. Após exortar os crentes a se submeterem a Deus, Tiago declara: resisti ao diabo e ele fugirá de vós. Tiago 4:7. Essa é a única passagem do Novo Testamento em que se diz que o diabo fugirá dos crentes. De que maneira essa resistência deve ser exercida? Tiago fala sobre isso em seguida. Chegai-vos a Deus, e ele se chegará a vós outros. Purificai as mãos, pecadores, e vós que sois de ânimo dobre. Limpai o coração, afligi-vos, lamentai e chorai. Converta-se o vosso riso em pranto, e a vossa alegria em tristeza. Humilhai-vos na presença do Senhor, e ele vos exaltará. O segredo para resistirmos ao diabo não é atacá-lo, repreendê-lo ou amarrá-lo, mas nos aproximarmos de Deus. E como fazemos isso? Purificando o nosso coração e crescendo em santidade. A promessa é que Deus nos exaltará, dando-nos vitória sobre o diabo. Irmãos, esse é o segundo e último ponto que nós vimos desse estudo, que apenas nos ensina como usar essas armas. As armas descritas em Efésios 6 que falamos, armadura, capacete, couraça, tudo isso nada mais é, conforme diz aqui nesse segundo ponto, como usar essas armas. O apóstolo Paulo e os demais apóstolos, eles não dão uma estratégia específica. Olha, vocês vão fazer assim, quando vocês enfrentarem um demônio. Conforme diz o autor aqui da revista, o silêncio de Paulo nessa passagem que ele está tratando de batalha espiritual diz muito, é muito significativo. Porque aqui seria o momento em que Paulo daria todas as estratégias, se elas existissem, ou seja, técnicas de expulsão de demônios. Seria aqui nessa passagem que o apóstolo Paulo iria ensinar essas técnicas que esses movimentos de batalha espiritual ensinam. No entanto, o apóstolo Paulo ele não dá nenhuma técnica, nem os demais apóstolos. O que eles falam é da pessoa buscar a sua santificação, se fortalecer na fé, estar em comunhão com Deus, enchendo-se do Espírito, lendo a palavra, meditando nela, conhecendo a verdade, dominando. Quando Paulo fala para Timóteo, ele diz: procura apresentar-te a Deus aprovado, como obreiro que não tem do que se envergonhar e que maneja bem a palavra da verdade. E o que Paulo fala é de combater mediante a fé. E a fé vem pelo ouvir a palavra de Deus. A fé vem pelo conhecer a Deus, conhecer a sua palavra. O que o apóstolo e todos os apóstolos dizem é para que nós estejamos nos santificando, uma vida de comunhão santa, de abstermos do pecado, de lutarmos contra a nossa própria natureza, contra o mundo, contra Satanás, no campo espiritual, mediante a nossa santificação, mediante o fortalecimento da nossa fé, que vem por ouvir, pela pregação da palavra de Deus.
Ou seja, quanto mais você se santifica, quanto mais nós buscarmos a presença de Deus, quanto mais estivermos na presença de Deus, mais nós estamos prontos para resistir nessa batalha espiritual. Então não são técnicas nossas, não é nada além do que está em Deus. Não existe técnica pronta. Se eu falar essas palavras, se eu disser isso, se eu falar aquilo, é isso que vai expelir o demônio. Se eu falar dessa e dessa... Não. É você estar cheio do Espírito Santo de Deus. É você ter o conhecimento da palavra. É você estar pregando aquilo que a palavra de Deus diz. Eu digo e repito aquilo que eu sempre tenho dito. Como que Jesus enfrentou Satanás? Não era com técnicas desse movimento de batalha espiritual. Era simplesmente com o conhecimento das Escrituras. O diabo queria confundir. O diabo vem com mentira. O diabo vem usando a própria Escritura para enfraquecer o crente. E Jesus não deixou ser confundido. Jesus combateu pela palavra, pelo conhecimento das Escrituras, pela sua vida de santificação. Ele não deixou levar-se pela sua fraqueza carnal. Ele não deixou levar-se pela sua fome. O texto diz que Jesus tinha fome e Satanás ofereceu a ele pão. Mas ele não deixou se levar pela sua fraqueza carnal. Antes, Jesus estava atento à necessidade espiritual, aquilo que ele deveria realmente fazer. Ele tinha o poder de transformar aquela pedra em pão. Mas se ele fizesse aquilo, ele estaria cedendo à tentação de Satanás. E Jesus resiste mediante o conhecimento da palavra de Deus. É nesse campo que se enfrenta Satanás. Não são com técnicas, não existe uma técnica, não existe uma fórmula. Existe aquele que está em Deus, que está revestido pelo poder de Deus, que está em Cristo, que está cheio do Espírito Santo, e existe aquele que está fraco, está nanico, está desnutrido no conhecimento para enfrentar as ciladas de Satanás. Então, nada mais do que isso, queridos. Resistir, então, ao diabo, resistir na batalha espiritual, é estar fortalecido na fé. Inabalável, uma fé inabalável. Está cheio do Espírito Santo. Uma vida de santidade. Uma vida que abomina o pecado. Uma vida que se consagra a Deus. Esta é a armadura de Deus que nós temos para enfrentar os poderes de Satanás, que já está vencido, que já está amarrado em Cristo Jesus. Resistir ao diabo mediante a fé, mediante a palavra, mediante o conhecimento de Deus, e ele fugirá de vós. Conclusão. As diferentes passagens estudadas hoje, que são instruções dos apóstolos sobre como enfrentar Satanás, são unânimes em nos ensinar que o plano de Deus para a igreja é que ela resista aos ataques do diabo, firmando-se na palavra de Deus e em suas promessas. Isso significa que devemos nos sujeitar a Deus, ter uma vida limpa em submissão a Ele, andar em comunhão com Ele e ter apego à sã doutrina. O diabo não pode derrubar ou destruir aquele que se aproxima de Deus em fé, que apega-se à verdade de Deus e se orienta por ela. Então, queridos, é muito mais simples teoricamente do que se imagina, mas é muito difícil na prática de se alcançar esta força para resistir a Satanás, para resistir às ciladas, né? Que a nossa luta é contra as hostes espirituais do mal. E elas estão aí, nos rodeando. O diabo, nosso adversário, anda ao nosso derredor, bramando como leão, buscando a quem possa tragar. Então, na teoria, a teoria da palavra de Deus é muito simples de ser entendida. Santificação, enchei-vos do Espírito, crescei na graça e no conhecimento do Senhor,
está com uma fé plena, completa, plena em Deus, fortalecida em Deus. Esse é o segredo. Não há nada além disso. Mas é necessário abdicação, é necessário renúncia, é necessário disciplina, é necessário compromisso com Deus, é necessário buscar em primeiro lugar o reino de Deus. E isso na prática não é tão fácil assim. Então, se quisermos lutar, revestir-nos da armadura de Deus, do capacete da salvação, da couraça da justiça, da espada da fé, nós temos que praticar essas coisas em nossa vida. Assim estaremos preparados para a batalha espiritual. Não com técnicas de movimento de batalha espiritual, mas sim preparados pela palavra de Deus, que é poder, o Evangelho, que é poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê. Não deixe que sua fé esfrie, não deixe que os seus pecados sejam usados contra você, porque o diabo vai usar as suas fraquezas, o diabo irá usar a sua cobiça, o diabo irá usar os seus pecados para te acusar, para te condenar, para te enfraquecer, para minar as suas forças, para que você não fale de Cristo, para que você vá se enfraquecendo, vá se afastando de Deus, a ponto de você abandonar, apostatar da sua fé. É isso que o diabo quer, um mundo ateu. Ele usa as suas forças para minar a nossa fé em Deus e deixarmos de falar desse Deus ao mundo. Tudo que o diabo não quer é que você anuncie o Evangelho. Tudo que o diabo não quer é que você fale de Deus, do seu amor, da sua justiça, do Evangelho de Cristo para outras pessoas. Ele vai tentar te calar, usando as suas próprias fraquezas para te afastar de Deus. Não permita que isso aconteça. Cresça na graça e no conhecimento do Senhor e Salvador Jesus Cristo. Fortaleça-se na fé em Deus, mediante os meios de graça, a leitura, o conhecimento da palavra, a oração, uma vida de santidade, abstendo-se do mundo, vivendo como nova criatura. Essa é a conclusão, queridos, que nós chegamos nesta noite. Aplicação. Como que podemos fazer, então, isso aí na prática? Vamos aplicar isso aí um pouco na nossa prática. Então, reflita sobre si mesmo. Como você tem tratado a sã doutrina revelada por Deus na Escritura? Que valor tem dado a ela? Como ensinos enfadonhos ou como fonte de vida? Quanto tempo você dedica à leitura e ao estudo da Bíblia por semana? Reserve 30 minutos por dia para ler a Bíblia e ser instruído por Deus. Tá vendo? A fórmula é muito simples. Leia a Bíblia. Ore. E a pergunta é, quanto tempo você tem dedicado para isso? Aí a gente vai ver então que não é tão fácil assim, por mais que pareça tão fácil. Ah, é só ler a Bíblia? É só conhecer a Escritura? É só orar? Sim. Esse é o caminho. E isso é o meio pelo qual você consegue a sua força. Mas a pergunta que nós devemos fazer para nós é quanto tempo temos gasto? Quanto tempo temos dedicado, temos aplicado à vida devocional? A oração, a leitura, a buscar a presença de Deus, o conhecimento das Escrituras. Então notem, queridos, a fórmula é bem simples, mas a prática, a aplicação, ela é um pouco mais complicada. Nós entramos num campo de batalha espiritual quando tentamos ter uma vida devocional saudável, aplicada, dedicada. Tente uma vida devocional e você entenderá do que nós estamos falando. Esse é o campo da batalha espiritual, de você se abdicar das coisas, das suas próprias vontades e se dedicar a se preparar, a se armar para poder enfrentar e resistir ao diabo. Que Deus nos abençoe, que esse estudo tenha servido para edificar a tua vida, abençoá-lo como abençoou a mim. Oremos agradecendo a Deus pela sua palavra. Senhor, nós te louvamos, nós bendizemos o Senhor pela tua palavra que é rica,
que é viva, que é eficaz, que nos orienta, que nos exorta. Ó Deus, como é bom entendermos que o Evangelho não é algo difícil de se compreender, que tudo se resume a uma vida com o Senhor e tudo se resolve nesta relação contigo, quando estamos em Cristo, quando estamos na Tua presença, quando buscamos refúgio, quando buscamos força no Senhor. E o meio para isso nada mais é do que a leitura da Tua Palavra, do que a vida devocional, do que a vida de oração, porque esses canais foram estabelecidos pelo Senhor mesmo, para que possamos nos fortalecer espiritualmente, para que possamos resistir nos dias maus, para que possamos resistir ao diabo, porque ele fugirá de nós quando assim fizermos, quando estivermos fortalecidos, instruídos, preparados, com a nossa fé fortalecida e com o conhecimento da sã doutrina e em comunhão plena com o Senhor. Nos ajude, ó Deus, a crescermos na graça, a crescermos no conhecimento, a vivermos uma vida de santidade, aplicados à devocional, aplicados à leitura, aplicados à oração, e assim estarmos realmente preparados para lutarmos as nossas batalhas. Ó Deus, livra-nos desses movimentos, livra-nos dessas técnicas mirabolantes, livra-nos, ó Pai, dessas ideias, desses confrontos que são ditos por esses movimentos de batalha espiritual. Queremos viver, ó Pai, confiados na Tua Palavra, na sã doutrina. Guia-nos na verdade da Tua Palavra, e a Tua Palavra é a verdade. Ensina-nos por ela como tem ensinado, e guia nossa fé para que possamos enfrentar e resistir essas batalhas. Em nome de Jesus, assim oramos agradecidos. Amém. Amém. Que Deus abençoe, amados. Uma boa noite a todos, um bom final de semana. Estaremos juntos, se Deus quiser, na igreja no próximo domingo, cultuando a nosso Deus. Você é nosso convidado para estar conosco ou assistir também, caso não possa estar presente, pelas gravações das nossas programações aí no nosso canal de YouTube e Facebook da Igreja Presbiteriana Esmirna. Deus abençoe a todos. Uma boa noite em nome de Jesus. Amém. Firme nas promessas do meu Salvador, cantarei louvores ao meu Criador, vivo pelos séculos do seu amor. Firme nas promessas de Jesus, firme, firme, firme nas promessas de Jesus, meu mestre. Sempre vejo assim, purificação no sangue para mim, plena liberdade já desfruto enfim, firme nas promessas de Jesus, firme, firme, firme nas promessas de Jesus, meu mestre.
firme